Fala, rapaziada, seja muito bem-vinda aqui num Saideira Fest, falando sobre o jogo do Vasco da Gama, que acabou perdendo para o Operário do Paraná. Para quem não me conhece, meu nome é Joel Silva e vamos comentar um pouco sobre essa derrota decepcionante e que frustrou bastante os seus torcedores. E vou dizer também para você, hein? Me frustrou também. Como setorista do clube, um time apontado como favorito para vencer essa Série B e acaba perdendo em casa diante de um Operário que foi superior durante os 90 minutos. Então não tem muito o que fugir disso. O Vasco teve uma atuação horrorosa, foi dominado pelo Operário do Paraná, que mereceu a vitória não só por 2-0, merecia ter feito até muito mais gols. Se não fosse a trave e o goleiro Vanderlei, o Vasco poderia ter saído de campo goleado. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre esse jogo com mais detalhes. Começou o jogo, o Vasco dormindo em campo. Não sei se é porque o horário de 11 horas da manhã, a galera teve uma noite de sono muito ruim, acordou cedo. Porém, isso não é desculpa. O Operário também acordou cedo e viajou até o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco. O Vasco foi sonolento, dorminhoco, parecia que tinha jantado ou almoçado na hora do café da manhã. Um time lento, preguiçoso, marcando com os olhos, e por isso o Operário venceu. A começar pelo Zeca, lateral esquerdo, que teve uma temporada até então brilhante com a camisa do Vasco. E foi muito mal. Ele perdeu, inclusive, no primeiro gol, uma bola, uma perda de bola que ele não costuma dar esses motes. Acabou perdendo a bola, numa jogada rápida, o Leandrinho acabou fazendo para o Operário, Leandrinho, ex-Botafogo. 1-0 no placar, no início do primeiro tempo, parecia que o Vasco ia melhorar na partida, mas nada aconteceu. Time lento, previsível e, acima de tudo, com falta de atenção em campo. Numa dessas faltas de atenção da equipe, mais precisamente no Andrei, acabou perdendo a bola na entrada da área, num erro de saída de bola, roubada de bola do Operário, contra-ataque e o gol do Ricardo Bueno. A partir desse momento, o Vasco já perdendo por 2-0, muito entregue na partida. Sinceramente, não lembro de nenhum ataque promissor do Vasco que saiu uma finalização perigosa contra a meta do clube paranaense. Segundo tempo começou, Marcelo Cabo mexeu na equipe e trouxe 3 mudanças. Ele colocou em campo o Léo Jabá, o Sarrafiore fazendo a sua estreia com a camisa do Vasco e também o Daniel Amorim, contratado recentemente junto ao Tombense de Minas Gerais. Os 3 foram a campo, mas o time não melhorou. Pelo contrário, ainda teve momentos de oscilações, principalmente na marcação. Porque saíram Galarza, Morato e Figueiredo. Figueiredo que foi a novidade na escalação do Marcelo Cabo e o garoto da base não correspondeu. O que aconteceu? O Sarrafiore ficou jogando um pouco mais recuado para auxiliar o Andrei na saída de bola. Porém, o Vasco não foi bem nessa saída de bola e ainda não combateu a equipe do Operário, que teve muita facilidade e tranquilidade para ter essa bola no campo de ataque e criar várias jogadas de perigo contra a meta do Vanderlei. Então, o Vasco, apesar das mexidas, continuou sonolento, continuou preguiçoso, continuou dorminhoco. E o Operário ainda teve bola na trave, defesas importantes do Vanderlei, que fizeram aí o Vasco perder apenas de 2-0. Então, vale de reflexão. A gente aqui mesmo no Esporte News Mundo, na última quinta-feira, fizemos um grande debate sobre a Série B. E, inclusive, todos aqueles que participaram indicaram o Vasco como o favorito, não só pelo acesso, mas também um favorito a conquistar o título da Série B. Mas é uma coisa que tem que ser dita. Desde que Marquinhos Gabriel deixou o time na vitória sobre o Madureira, na semifinal da Taça Rio, o Vasco não tem se encontrado em campo. Nos 2 jogos contra o Botafogo na decisão da Taça Rio, venceu o primeiro, ok, mas não jogou bem. E na segunda partida, em São Januário, foi derrotada pela equipe do Botafogo. Perdeu por 1-0, mesmo placar do primeiro jogo. E não criou jogadas de perigo, não foi efetivo. O Marcelo Cabo colocava o Morato na faixa central do meio-campo. No jogo de hoje, diante do Operário, o Gabriel Peck, que foi o responsável por essa função, mas o time não conseguiu produzir.
Não é que o Marquinhos Gabriel seja um primor, mas ele entendeu as ideias do jogo do Vasco. Ele entendeu as ideias do Marcelo Cabo. E ele conseguia dar dinâmica a esse meio-campo. Curiosamente também, após a saída dele, Galarza e Andrei caíram muito de produção. O Galarza, que é um jogador muito intenso, de velocidade, de marcação, não tem conseguido repetir as boas atuações. Então isso ligou o sinal de alerta. Afinal de contas, o Marquinhos Gabriel segue em trabalho de transição. É muito complicado dizer apenas que o culpado é um jogador. Pô, tem o Zeca, tem o Andrei, que vinha jogando bem, tem o Germancano na frente, tem o Léo Matos, que estava fazendo também uma boa temporada, tinha o Morato, ou melhor, tem o Morato. Então não dá para colocar apenas na conta do Marquinhos Gabriel. Mas algo precisa ser feito. O Vasco está muito previsível. Marcelo Cabo precisa entender que na Série B o Vasco é o time a ser batido. E todos os jogos e todos os times que enfrentarão o Vasco darão algo a mais, correrão um pouco mais, se doarão, suarão um pouco mais para conquistar um empate, uma vitória. Porque uma vitória do Operário hoje dá uma moral imensa para o resto da Série B e dá também visibilidade para esses jogadores. E para o seu treinador, que inclusive é o treinador mais novo da Série B, o Matheus Costa. É o treinador mais novo da Série B. E já começa estreando vencendo o Vasco da Gama, que é a grande potência dessa competição. Então, é importante para o Vasco ligar o sinal de alerta. O Vasco, para mim, segue sendo o favorito, segue sendo um dos postulantes ao acesso e também ao título. Mas essa derrota doeu, e vai doer bastante na equipe. Porém, não tem tempo para pensar muito e para lamentar esse resultado. Na próxima terça-feira, o Vasco entra em campo contra o Boa Vista em Bacaxá pela Copa do Brasil. Competição totalmente diferente, em mata-mata, né, em sistema de mata-mata, e muito importante, não só para os cofres do clube, mas também para uma aspiração de uma competição maior, onde o Vasco, né, pode ser protagonista, apesar de estar na Série B, porque vai ali lutar pelo título com outras equipes também grandes do cenário do futebol nacional. Então, o Vasco não tem tempo para lamentar, tem sim aqui focar, entender os erros dessa derrota e conseguir ter uma boa atuação diante do Boa Vista, porque já é a terceira atuação ruim do Vasco e que prejudica ainda mais em relação ao resultado. Porque se o Vasco perdesse o jogo por uma bola cruzada na área e tomou uma virada eventual, tudo bem. É do jogo, acontece, eventualidade. Agora, o que aconteceu não foi uma eventualidade. O Operário venceu com convicção. O Vasco mereceu perder para o Operário. E é por isso que causa estranhamento, né? Estranheza, melhor dizendo, causa revolta e também frustração para os torcedores. O Vasco entrou como favorito em campo, mas saiu como um derrotado convicto, porque não jogou nada diante de um Operário muito organizado, sabendo o que queria, quando tinha a bola e também quando não tinha a bola. Na minha ideia do que fica a partir desse jogo é de que o Vasco precisa reforçar o seu meio-campo. Não sei qual é a condição do Rômulo, mas eu acredito que ele, em boas condições físicas, fatalmente será titular nesse meio-campo. Não sei se o Andrei ou o Galarza que vai sair, mas o Rômulo precisa entrar, na minha visão, por ser um jogador que vai proteger a área e vai dar condição para os jogadores da frente poderem jogar e não se preocuparem tanto com a marcação. É importante que se diga isso. O Vasco segue como favorito, mas o sinal ficou ligado. O alerta está ligado, porque a derrota hoje foi merecida, assim como foi a derrota para o Botafogo na decisão da Taça Rio. Então, Marcelo Cabo, precisa abrir o olho. O Vasco jogou mal mais uma vez. Mais uma vez você não teve Marquinhos Gabriel. Ou você muda o esquema, ou você treina outro esquema, ou você consegue encontrar um substituto. O Sarrafiore, que entrou no segundo tempo, que foi contratado para jogar nessa função, não jogou nessa função, ou pelo menos se jogou, não foi notado. Então, ou você muda o esquema, ou você consegue dar melhorias a essa equipe, que de fato tem um elenco bom. É um elenco que dá para fazer atuações muito melhores do que essa. Além de tudo, faltou muita intensidade, que o Marcelo Cabo costuma cobrar muito da equipe. Então, hoje é um jogo para esquecer. O Vasco foi derrotado com convicção. E vai doer. E doeu, tanto no torcedor, como também
no jogador. Então, lembrando, o Vasco volta a campo na próxima terça-feira, enfrenta o Boa Vista pela Copa do Brasil. E é isso. O Vasco precisa abrir o olho, segue como favorito, mas é bom colocar os pés no chão. Só vai subir ou só vai conquistar o título mediante a vitórias, mediante a boas atuações, e começou com o pé totalmente errado nessa estreia da Série B. Então, galera, é isso. Comentário aqui sobre a derrota do Vasco para o Operário do Paraná por 2-0 dentro de São Januário. Vasco volta a campo na terça contra o Boa Vista pela Copa do Brasil e no próximo domingo enfrenta a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada da Série B. Todas as notícias do Vasco você acompanha em esportenewsmundo.com.br e, é claro, não esqueça de curtir, compartilhar e espalhar esse vídeo para geral. É o Esporte News Mundo com tudo, falando muito de esporte para você. Um abraço, galera. Até a próxima.